Irmãos, vou pedir que projete, e aí os irmãos vão acompanhando aqui na tela, né? Pode passar esse slide. Provação ou tentação, como distinguir, como discernir. Porque provação e tentação, nós vamos ver, isso é fruto de um estudo bíblico que nós ministramos, uma terça-feira, e eu notei que, embora os valorosos estudantes ali estavam, tinham um quantitativo pequeno. E, independentemente da quantidade daquela terça-feira, que me parece que foi véspera de feriado, não é? Hoje nós trazemos aqui para toda a igreja, porque queremos compartilhar com os irmãos esse tema, porque muitas vezes confunde, não é? Confunde. Eu estou passando provação ou eu estou passando tentação? Então vamos lá. Nós vamos usar muito a leitura do slide, tá certo? E comentando em cima dela. O termo empregado na Bíblia, tanto no hebraico, não é? Massá, quanto no grego, peirasmos, não é? Para tentação e provação, traduzem exatamente os mesmos termos nos idiomas bíblicos. Ou seja, tanto no hebraico, que é a língua que foi escrita no Antigo Testamento, quanto no grego, a língua que foi escrita no Novo Testamento, tentação e provação é tudo sinônimo, tá certo? Louvado seja Deus, chegou aqui a valente Davi. Né? Ai, quem dera, Senhor, ser perto de Davi, né? Oh, bênção, um homem segundo o coração de Deus. Então, pelos termos, nós não vamos muito adiante, tá certo? Porque para a Bíblia, para a Escritura, os termos, eles falam a mesma coisa. Mas isso significa que no hebraico e no grego, as palavras para tentação e provação são as mesmas. De forma geral, o significado dessas palavras possui o sentido de testar o valor, a qualidade e o caráter de alguém, tá certo? Então, testar o valor, o caráter e a qualidade de uma pessoa. É esse o sentido, não é, de massá e peirasmos no grego. Então, é esse o sentido de tentação e de provação. Mas nós vamos adiante e vamos ver então o aspecto da provação. Primeiro, tá certo? Provação. Gênesis 22, 1. Nós vamos aqui ler esse texto, os irmãos vão ler comigo, olha. Né? A fonte está boa. Vamos lá juntos? Algum tempo depois, Deus pôs a Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Mais o texto de Lucas 8,13. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Pronto, 2 textos iniciais e virão outros, tá certo? Nós vamos dar um certo passeio pela Bíblia aí. Esse passeio maravilhoso da gente poder ver provação na Bíblia. Então, no primeiro texto, está claro que Deus estava provando Abraão, e não tentando, não é? Estava provando, quando ele estava chamando Abraão ali para dedicar, sacrificar o seu filho Isaque, que os escritores e os leitores não afeitos à Bíblia, olham e dizem, mas que coisa absurda. Como é que um Deus pede o filho, o pai para matar o filho? E de antemão nós já sabemos, sem nos delongar muito, que Deus de fato não queria Isaque, Deus queria Abraão. Deus estava provando Abraão, não é? E ali, irmãos, jamais aconteceria aquele sacrifício. Por quê? Porque era algo que Deus já condenava dos povos antigos, dos povos cananitas. Vocês sabem disso. Deus, ele fez com que aqueles povos, alguns deles até deixassem de existir, porque de forma absurda pais chegavam a sacrificar filhos, como fez o rei Manassés e outros, para que a fúria dos deuses, né, das entidades ali adoradas, fossem aplacadas. Então, algo assim que Deus jamais... Deus queria a fé de Abraão, Deus queria provar Abraão, e de fato provou. E o texto de Lucas é conhecido, né, sobre a semente, vindo que desistem, aliás, vindo a aprovação, né, eles desistem, aquela semente que caiu ali à beira do caminho, mas não tem raiz. Vamos adiante.
Mais dois textos aí, Hebreus 3:8 e Tiago 1:2-3. Hebreus, leiamos. Não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo de provação no deserto. Tiago 1:2-3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Hebreus já vem e diz, olha, cuidado com o coração. Por isso que a palavra diz, guarda o teu coração. Não endureçam o coração. Coração, nós sabemos muito bem que não é esse músculo aqui, que bate em nossas vidas, louvado seja Deus. Aqui em alguns com 96 anos batendo, aí, um pouquinho mais, não é? Porque nós não contamos com a vida intrauterina. Então, não se trata desse aqui. Se trata da vida, se trata das decisões, o centro de nossas decisões. Quando a Bíblia fala em coração, é nesse sentido. Então, e faz menção, alusão à provação no deserto. Porque então, aquele êxodo, aquela caminhada de 40 anos no deserto, foi provação de Deus. Não seria talvez aquele tempo todo, aqueles 40 anos. Se chegaria, ou se poderia chegar em Canaã em pouco tempo, em poucos dias. Mas foi necessário uma provação de 40 anos. E o texto de Tiago, Tiago é muito contundente, é uma benção Tiago, né? Ele vai, ele não alisa, ele não floreia, ele vai em cima mesmo e diz, ele é direto. Então ele diz, olha, meus irmãos, o fato de vocês passarem por diversas provações, vocês sabem que essa prova da fé produz perseverança. Produz perseverança, não é? Então, ele fala sobre provação vindo de Deus. Então, guardemos isso. Provação, a origem dela é divina, tá certo? Vamos ver um pouquinho mais adiante. Mais dois textos, vamos lá. Não é escola bíblica dominical? Então, vamos à Bíblia, né? Tiago 1:12 e 1 Pedro 4:12. Leiamos. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. O seguinte, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pronto, tanto Tiago quanto Pedro, o apóstolo, aqui também tratam sobre a provação. Tiago aqui vem dizer, olha, feliz é a pessoa. O homem aí é no sentido genérico, não é? É homem, mulher, criança, adulto, não é? Idoso, pessoa. A pessoa, ser humano, não é? Aqui eu diria de forma muito apropriada, até o cristão, sim, de forma especial, que persevera na provação. E Pedro, aliás, vem e diz, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Quem sabe, tem gente aqui em nosso meio, nós estamos, ou passamos já, não é? Fogo da provação. Então, é provação, tá certo? Esses aspectos vindo de Deus. E aí nós vamos para, quem sabe, um último texto, em 1 Pedro também, 1:6-7. Leiamos. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Olha aí, um momento de provação, diz Pedro aos seus leitores lá atrás e diz por extensão a nós, a igreja do Senhor. Dizendo, vocês têm passado um tempo de provação, não desanimem, não fiquem entristecidos com isso, não é? Com esse tipo de provação, porque isso terá fim, tá certo? A provação não é para sempre, a provação não é eterna. E nós vamos então, irmãos, a alguns aspectos bíblicos da tentação, tá certo? Da tentação. Mateus 6,13, Marcos 14,38. Eu espero que você esteja acompanhando, lendo também comigo, tá certo? Vamos lá?
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Marcos 14, 38. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós vamos ver, irmãos, que agora surge a tentação. Na oração do Pai Nosso, o próprio Jesus nos ensinou a orarmos, é um modelo de oração. Não nos deixes cair em tentação, Senhor. Não permitas que venhamos a cair em tentação. Então a tentação existe. E também o próprio Jesus em Marcos, nesse texto que nós lemos, vigie e ore para que não caiam em tentação. Vamos a mais textos bíblicos. Lucas 4, 1 e 2 e Lucas 22, 40. Leiamos. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Lucas 22, 40. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Então, o texto último agora que lemos, a repetição do lado do Pai Nosso, agora sobre a ótica de Lucas, o médico, escritor, e lá em cima o aspecto, o episódio da tentação de Jesus. No deserto, 40 dias, 40 noites sendo tentados pelo diabo. Então, o Espírito, e é bom que nós entendamos, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, que é algo que alguém fica perguntando, mas que Espírito? Por que o Espírito foi fazer isso? Conduzir Jesus ao deserto para ser tentado, porque era necessário. Porque Jesus ele foi tentado em tudo, para que ele pudesse dizer: olha, eu passei por aí, onde vocês estão, e eu sou plenamente homem. Lembra da mensagem do domingo passado? Plenamente homem, plenamente Deus, não é? O Filho do homem, o Filho de Deus. Então, Jesus, ele foi tentado no deserto, tá certo? Não foi provado. Ali foi tentação, o inimigo se apresenta diante dele com propostas assim, muito fortes. E ele resiste a todas elas com a palavra de Deus. E nós vamos então mais dois textos. 1 Coríntios 10, 13, leiamos. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Estão entendendo, os irmãos? Então, a tentação aqui não vem de forma tal que alguém possa um dia dizer: ah, mas eu não suportei, porque foi maior do que as minhas forças. As forças físicas, sim. Mas Deus nos dá escape, tá certo? Ele nos dá forças espirituais para que nós possamos vencer a tentação. Então, o argumento de que a tentação foi maior do que eu, ele não é plausível. Porque Deus nos fortalece e providencia as condições necessárias espirituais para que nós possamos vencer a tentação. Dentre elas, usando a palavra. Porque o inimigo pode distorcer a palavra, né? Ele vem trazendo com Jesus, não foi assim? Ele distorcendo a palavra, ele colocando a palavra, com Eva não foi assim? Chegando lá e dizendo: olha, que Deus é esse que disse que vocês não podem tocar em nada, pode comer nada, ó, imagina. E aí, dialogar com o diabo só se for, irmãos, com a palavra de volta, a palavra de forma correta. Então, esse primeiro texto aqui nos diz que não existe uma tentação superior, no caso do crente, não é? Do cristão, estamos falando a crentes, não é? E Paulo está falando a crentes, que nós não possamos ter o escape. E o texto de Hebreus 2,18, leamos. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Não é uma resposta ao que a gente viu da tentação de Jesus? Por que é que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo? Justamente para isso aqui. O escritor aos Hebreus, ele aqui dá a resposta. Olha, ele sofreu, ele foi tentado, porque ele é capaz, sim, agora,
ele passou pelo que nós passamos. Ele foi não apenas tentado, mas ele também foi provado em tudo o que nós passamos, para que possa então nos socorrer. Que coisa maravilhosa. Então, vamos um pouco mais adiante, mais 2 textos, não é? Leamos Hebreus 4,15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, o diferencial é esse. Passou por todo tipo de tentação, mas não pecou. Louvado seja Deus, porque ele não pecou. Aqui, irmãos, dá para mais uma EBD, tá certo? Porque eu lembro, o pastor de jovens aqui há anos atrás, um dia um jovem me fez uma pergunta muito interessante, né? E que eu poderia até sair pela evasiva, né? Sair pela tangente e dizer, vamos orar, vamos né, ver outra forma de responder. Qual foi a pergunta? A pergunta foi, não é? Jesus, ele teve... louvado seja Deus. Abra aqui, que eu não quero nem entender. Obrigado, Tisa. Jesus teve, pastor, desejos sexuais, não sensuais. Há uma diferença que precisamos fazer entre sexualidade, não é muito minha área, e a área aqui da maioria. Sexualidade e sensualidade, não é? Há quem possa entender diferente, mas sexualidade é algo próprio a todos nós, não é? A sexualidade. A sensualidade já é o desvio, o exagero, não é? Da sexualidade. Então, a pergunta, ela foi muito apropriada. Louvado seja Deus, Deus lhe conceda mais um filho. Não é? Não? Ah, então tá bom. Então, misericórdia. Né? Passou ou não passou, irmãos? Teve ou não teve desejos sexuais? Era gente? Era ser humano? Era. Então, qual foi a resposta? Teve. Cedeu aos instintos da sensualidade ou até mesmo da sexualidade? Não. Porque não casou, não teve mulher, então, claramente, como pessoa, enfrentou. Passou, tá certo? Passou. Isso trouxe, é claro, depois, posteriormente, eu tive que me explicar com o pai, né? Porque o pai, o aluno comentou em casa, o pai queria entender, né? E aí o pai veio a mim, eu digo, olha, na realidade, meu irmão, quero lhe dizer que, biblicamente, Jesus sim teve, porque ele era plenamente homem, tá certo? Plenamente homem. Então, esse em tudo aqui, não é? Os irmãos peguem todas as dimensões que nós enfrentamos dentro de aspectos de tentação. Jesus passou. Jesus, ou seja, ele foi tentado, não é que ele caiu, ele foi tentado ali, tá certo? Como diz muito bem Hebreus. Então, ele passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. E Tiago 1, 13 e 14, vamos adiante, aqui lendo. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Pronto. Aqui nós temos esse aspecto fundamental no entendimento entre tentação e provações. Porque Tiago vem e ele diz, olha, se você está sendo tentado, entenda que essa tentação não vem de Deus, a origem dela não é divina, a origem dela é diabólica, é de Satanás. Porque Deus não tenta a ninguém. O termo que você vê na Bíblia, porque tem algumas versões da Bíblia, que Deus tentou. Já leu isso aí? E Deus tentou a Abraão. Aquele tentar ali, na língua que foi escrito, nós lembramos que tanto tentação quanto provação, para os escritores bíblicos, é a mesma coisa. Só que o sentido do texto ali, do contexto, é provação e não tentação. Deus provou Abraão, tá certo? Mas a tentação, ela vem do diabo.
Então, é o que Tiago está nos dizendo aqui. Ninguém diga que sendo tentado, está sendo tentado por Deus, porque a ninguém Deus tenta, Deus prova, tá bom? Vamos então agora a uns aspectos aqui, pode passar esse slide. Aqui é um exercício para a gente, um teste aqui, uma prova para ver como entendemos fazemos a relação ou a correlação de tentação e provação em relação aos episódios bíblicos, né? Adão e Eva no Éden, foi tentação ou provação? Agora os irmãos respondem, agora o professor aqui está perguntando. Foi Adão e Eva no Éden, foi tentação ou provação? Os dois, alguém respondeu aí, a maioria disse tentação, mas eu ouvi uma voz dizendo os dois, não é? Os dois. Vamos tratar a questão rapidamente, já que houve os dois ali, que é importante, interessante essa resposta dos dois. Mas, irmãos, o caráter da origem daquele episódio é de tentação e não de provação. Mas não está, de fato, de todo errado, se de alguma maneira, por isso que Claudemir Domingos, que deve estar por aqui, ele disse que não há tentação sem prova. E eu entendi o que ele quis dizer. Mas assim, para não restar dúvida, os irmãos saíram daqui, puxa, eu não entendi nada. O pastor deu uma diferença bíblica entre tentação e provação e depois bagunçou a coisa. Não. A tentação de Adão e Eva é tentação, fato. Ali, a característica é tentação. Quem se apresentou diante de Eva? Foi quem? Foi a serpente que estava personificando Satanás, o diabo. Então, foi tentação, tá certo? Tentação. Ali, se cair essa resposta em algum concurso bíblico que você fizer, responda tentação, porque ela está muito mais coerente ao ensino bíblico. Ananias, Misael e Azarias, não é? Diante da fornalha, foi tentação ou provação? Provação. Provação. Veio de Deus, embora aquele rei ali na sua ostentação, né? Mas foi provação. Caim na sua ira antes de matar Abel. Tentação ou provação? Tentação, irmãos. Ele cedeu à tentação, tá certo? Ele caiu do semblante, o inimigo colocou no coração dele ciúme, não é? Por causa da oferta do irmão que foi aceita por Deus. Então, o aspecto aí é de tentação. Davi diante do adultério com Betseba, tentação ou provação? Tentação. Ele cedeu à tentação. Lembre da questão da sexualidade e da sensualidade. Davi usou da sensualidade e de outras ações, ele se achando rei, não é? E outra, a esposa de um valente dele, irmãos, de Urias. Era um homem que não era hebreu, porque ele era eteu, né? Urias, não era do povo de Israel, e dava vida pelo rei Davi. Mas Davi foi lá, Davi poderia ter outras mulheres, infelizmente, o contexto da época dava direito ao rei. Mas não a mulher de alguém, a esposa, aliás, de alguém. Não, jamais. Isso era loucura, Israel. Davi deveria ser apedrejado. Mas aqui eu já estou pregando, né? Vamos adiante. Jesus no deserto antes de iniciar o ministério. Provação ou tentação? Está em dúvida. Inclusive nós comentamos, não é? Jesus no deserto antes de iniciar o ministério. Provação ou tentação? Tentação, irmão, foi o diabo. Tentado 40 dias e 40 noites por Satanás. Então, tentação. José diante da mulher de Potifar. Tentação. É claro que Deus, de alguma maneira, como Ele é soberano, pode ter provado sim. Mas ali o aspecto maior é de tentação. Judas antes de trair Jesus. Tentação ou provação? Tentação. Judas cedeu o ardido do diabo, né? O desejo de poder trair o mestre. Né? O povo de Israel no deserto, tentação ou provação? Provação. E por último, Pedro antes de negar Jesus, tentação ou provação? Tentação ou provação de Pedro?
tentação, irmãos. Ele cedeu à tentação. Aí, relembro, houve provação em algum momento, dentro do aspecto do episódio de Pedro? Houve. Mas a característica maior de tentação, porque o que estava envolvido ali? Estava envolvido o medo, né, o temor e outros sentimentos que Pedro ali estava acalentando no coração dele. Não é? A aprovação, pode passar o slide adiante? A aprovação, irmãos, faz parte da pedagogia de Deus, tá certo? O processo de ensino e aprendizagem, a aprovação faz parte disso. A tentação, podemos dizer que Deus, Ele, como não é o originário, o mentor da tentação, o aspecto da aprovação é de ensino e de aprendizagem para nós. O da tentação, eu poderia dizer que é de ver a fortaleza, a solidez da nossa fé, do nosso caráter de integridade espiritual. Mas a aprovação faz parte da pedagogia de Deus. A aprovação presta um favor ao crescimento espiritual. Olha que bênção. Então, se você está sendo provado, eu quero dizer a você, lembrar a você e a mim, que a aprovação é um favor ao crescimento espiritual. Ela traz solidez ao nosso crescimento espiritual. Eu não estou perguntando se você está gostando de ser provado, né? Porque não é uma questão de gosto. Nós não gostamos dessas adversidades que passamos no sentido de provação, mas necessária. Nos faz fortes. Olha, crente quando sai de uma provação, irmãos, ele sai tão forte. E quando ele sai muito mais convicto do Deus que ele serve. A aprovação amadurece a fé. Amadurece a fé, traz solidez para a fé. A aprovação produz perseverança, como o texto bíblico que nós lemos. E nós vamos ver que a tentação, alguns aspectos agora relacionados à tentação, ponderativos, né? A tentação não é pecado. Ser tentado não é pecado, não. Pois o próprio Jesus foi tentado em tudo. Então, se você está, como eu, passando tentação, e nós enfrentamos quase todos os dias tentação, não é? Provação, ela pode vir até de caráter mais pontual, mas tentação é diária, não é? É muito mais diária, é muito mais... a evidência da tentação não é que o diabo trabalhe mais do que Deus, em hipótese alguma. Não faça essa leitura. É porque nós estamos susceptíveis a isso. Pela nossa cobiça, é o que Tiago disse. Pela nossa natureza humana. Porque nós estamos aí envolvidos, não é, em algo que está à frente. Os pratos de lentilhas à nossa frente. A tentação aponta 3 fontes, lembremos. O maligno, que é Satanás aqui, a própria cobiça do homem e o mundo, o sistema, tá certo? Não o mundo de forma geológica, geográfica, o mundo físico, não. O mundo, o universo, não. O mundo sistema. Então, tem 3 origens. Satanás, nós mesmos em nossa cobiça, a nossa natureza humana, e eu diria, às vezes até a carne querendo aparecer, quando ela já foi mortificada em Cristo, e também o sistema do mundo. A tentação ataca áreas de maior vulnerabilidade de cada um, irmãos. Olha, pode colocar aqui não, aliás, mas pode colocar diante de mim um copo de cerveja. Não vai, ao contrário, vai arder meu nariz, eu vou ter nojo daquilo ali. Porque toda uma história de passado lá atrás, onde eu sentia isso, não é? No ambiente de casa, quando meus irmãos se afastaram, mas graças a Deus voltaram para o Evangelho, 2 são diáconos aqui, né? Mas eu vi aquela cena e eu tenho nojo do cheiro, não me atrai em nada, não me tenta em nada, assim como outras coisas, particularmente falando. Não sei o que é uma droga, né? A mais, vou dizer, menos ofensiva, mas todas são ofensivas, mas não sei o que é isso, não me atrai em nada. Agora, se alguém aqui, numa vida pregressa, já teve lamentavelmente, a sua vida voltada para o alcoolismo, pode ser que isso possa ser uma tentação, meu irmão, não é? Então,
o que é que nós queremos aqui destacar? A tentação ataca áreas vulneráveis. Nós muitas vezes ligamos muito à área sexual, né? Que somos tentados sim. Somos tentados. Tanto homens quanto mulheres, jovens, adolescentes, enfim. Mas quantas outras áreas nós somos tentados? Além dessa área de sexualidade que é tão enfocada, somos tentados em outras áreas. Mas somos tentados em nossos pontos vulneráveis. Tá certo? Vamos adiante. Meio para o final. Chegando lá para o final. Tentação e provação têm propósitos e naturezas diferentes. Não confunda, meu irmão, jamais. Tem propósitos e naturezas diferentes. Tentação e provação. Tentação é um convite para pecar, enquanto provação é um teste à nossa fé. Reiteramos isso. Deus permite provas e tentações, mas Ele nunca tenta ninguém para o pecado. Os textos bíblicos que nós lemos, eles colocam isso de forma muito clara. E nós vamos perceber então que todos os cristãos, pode passar o slide adiante, são tentados de forma parecida. Mas nem todos os cristãos passam pelas mesmas provações. Ou seja, existe um diferencial para cada um. Às vezes as provas são semelhantes, muito parecidas, mas existe um diferencial. Uns são provados um pouco mais, outros são provados um pouco menos. Tá certo? Existe essa diferença. Por quê, pastor? É porque eu sou menos? Não. Aí você vai ter que perguntar para Deus, porque Deus é que é o autor da aprovação. E Ele tem propósitos. Né? Ele tem propósitos com a aprovação. Para identificar na Bíblia, quando é provação ou tentação, temos que usar o contexto do texto, tá certo? Nunca pega o texto isolado, use o contexto do texto. Por exemplo, o caso de Abraão foi prova. O contexto diz que foi prova. O caso de Eva, o contexto diz que foi prova. O caso lá de Ananias, Misael e Azarias foi um aspecto de provação de Deus. Não é? Então, tentação e provação podem ocorrer simultaneamente. Então, quem respondeu lá os dois, está certo nesse ponto. Porque em algum momento, você pode estar passando provação e tentação ao mesmo tempo. Tá certo? E aí, se sua pergunta aí, quem vai vencer, pastor? Não faça jamais essa pergunta. Porque, primeiro, se é provação, louvado seja Deus, um escape virá. E se é tentação que você está passando, você saiba, mais uma vez, de que ela não está além daquilo que você pode suportar. Você pode vencer. E aí nós vamos entender, irmãos, então, que essa diferença, não é, entre provação e tentação, finalizamos aqui, ela precisa ser bem entendida, não é? Bem compreendida por nós, crentes em Cristo Jesus. Eu quero crer e espero, não é, de que esse estudo de hoje, ele possa servir para clarear, não é, a sua noção entre uma coisa e outra. E quando passando uma coisa ou outra, ou as duas, você possa, de alguma forma, você entender, identificar, discernir, não é, uma coisa e outra, tentação de provação. Amém? Graças a Deus, não é? Glória a Deus. Vamos orar então, e eu quero disponibilizar, irmãos, esse esboço para os irmãos na lista de transmissão, tá bom? Para que você tenha lá, aqueles que fazem parte lá dos canais de transmissão e também da canal de transmissão dos meus contatos, quero compartilhar com vocês. Só para fechar, antes da gente orar. O caso de Jó, foi tentação ou provação? Não é? Foi provação, mas também ele foi tentado. Aqui é uma prova, o episódio de Jó foi uma prova de que ocorre simultaneamente. A mulher de Jó, que nós não sabemos o nome daquela mulher, ela teve tentação e ela teve provação também. O aspecto de tentação foi quando ela disse a Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ou seja, mate, tire a sua vida, cometa um suicídio. Ali,
o entendimento meu particular, lendo outros comentaristas, era de uma proposta até de suicídio, ou seja, acabe com a sua dor, que em Israel não se tinha. Assim, dentro daquele aspecto bem anterior, porque nós estamos falando de Jó, estamos falando lá do tempo de Abraão, não é? Do tempo de Abraão. Nós tivemos o rei Saul, que infelizmente tirou a sua própria vida, não é? Mas não era comum aos contemporâneos da antiguidade essa atitude de suicídio, aqueles que professavam uma fé em Yahvé, em Deus, né? Então, vamos orar, pedir a Deus para que nós possamos enfrentar a tentação e provação de cabeça erguida, tá certo? E podemos vencê-las em o nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos. E com a bênção estaremos encerrando o culto dessa manhã. À noite, pela graça de Deus, estaremos aqui. Ó Deus, muito obrigado nessa manhã, Pai. Louvamos o Teu nome, agradecemos o Teu nome por esse estudo bíblico que tivemos aqui, com toda a igreja. Essa terceira EBD. Nós pedimos que a Tua graça continue sobre nós, para que possamos, ó Deus, identificar, discernir provação e tentação. Mas também pedimos, Senhor, dá-nos a resistência necessária diante da provação e também a resistência necessária diante da tentação, para que possamos vencê-las em o nome do Senhor. Abençoa o Teu povo nesse domingo, Senhor. Dá-nos o restante de dia na Tua presença e na Tua paz. Que o amor de Deus o Pai, graça de Cristo Jesus, Senhor nosso, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Amém.